conosco, uma bendita paz de Deus. A paz do Senhor esteja na vida, no coração de cada um, com aqueles também que acompanham essa mensagem pela internet. E Deus é poderoso para falar sempre. E Ele quer comunicar algo à tua vida. Se você está aqui, se você está assistindo, está ouvindo, é porque Deus tem um propósito. Eu creio. Pede para Deus agora, fala comigo, Senhor. Me ilumina, dá entendimento do que a tua palavra diz, para que eu possa ouvir a tua voz e viver a tua vontade. Olha agora você. Nos ilumine, Deus, pelo santo nome de Jesus Cristo, fala conosco. Tenha misericórdia de mim que vou ministrar a tua palavra, me dá fidelidade, me dá clareza. Tenha misericórdia dos teus filhos que ouvirão, que haja entendimento. Que teu Espírito Santo aplique essa palavra aos corações e que possamos viver. E de que nada, nem ninguém nos remova desse propósito. No santo nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, alguns temas da Bíblia eu tomo cuidado redobrado para falar, e esse é um deles, porque é um conceito tão amplo e a gente tenta explicá-lo num tempo tão curto que é bem provável que um ou outro aspecto a gente acabe não mencionando. Mas eu queria iniciar uma pergunta de reflexão. E ao final dela, ao final dessa mensagem, a gente vai voltar nessa pergunta. Você se considera e se vê como um discípulo de Cristo? Ou uma discípula de Cristo? Se sim, ou se não, coloque de forma breve na tua mente aí quais seriam as marcas, as características desse homem, dessa mulher, que diz ser um discípulo, uma discípula de nosso Redentor. É muito comum as pessoas confundirem discípulo com passar para crente. Passou para crente, agora é um discípulo. É muito comum também as pessoas confundirem ser um discípulo com vir no culto domingo à noite. É muito comum isso. Eu vou no culto todo domingo à noite. Eu sou um discípulo, eu sou uma discípula. Será? Qual a relação que existe entre ser um discípulo de nosso Salvador Jesus Cristo e o crescimento, tanto pessoal como da coletividade, ou especificamente da igreja? Abra a palavra do Senhor, por favor, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Boas novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 28. Boas novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículo 18, 19 e 20. Assim diz a palavra do nosso Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não são poucos os especialistas, estudiosos da igreja cristã que têm desenvolvido teses e argumentos, dissertações a respeito do que é o discipulado, o que é ser um discípulo, quais as características de uma igreja que cresce e de uma igreja que diminui, de uma igreja que avança e de uma igreja que estagna, de uma igreja que é pungente e de uma igreja que é fria, desanimada. Eu conheci vários, graças a Deus. Graças a Deus. Tem o Dr. Gedeías, Dr. Augusto e tantos irmãos aqui que, se eu fosse falar, talvez eu poderia esquecer de alguns. E eu não tenho vergonha de dizer que onde estão esses irmãos eu procuro ir lá e aprender com eles. Mas eu acho que não há tese no mundo humano que vai substituir a simplicidade das Escrituras e a beleza das Escrituras e a profundidade daquilo que Deus diz. E nessa passagem nosso Senhor Jesus Cristo começa uma afirmação maravilhosa e que eu e você precisamos entender claramente. Antes de tudo, Ele falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, aquele que está dando a ordem tem poder para mandar. E existe um ditado popular que diz o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se a Ele foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele está dando uma ordem, compete a nós, até por questão de inteligência, obedecer. Certo? Mas vamos adiante. Então, a primeira verdade que a gente destaca aqui nessa introdução é que o Senhor Jesus tinha total autoridade para dizer o que Ele disse, tanto para trás dessa passagem como para frente. Tanto é que o Senhor Jesus é conhecido na Bíblia também como o Verbo, a palavra de Deus, porque toda a palavra que foi escrita no Antigo e no Novo Testamento foi escrita também oriunda dele, inspirada por ele, obra do Espírito, obra do Pai e obra do Filho. Mas ele, no verso 19, fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ainda que aqui a gente coloque no sentido de mandamento, ide, é uma forma enfática de falar: vá e faça. Alguns especialistas dizem aqui a ideia não é vá e faça, é enquanto vão, continue indo e continue fazendo. E eu defendo essa posição, que não é vá, faça um e pare, é continue fazendo, continue indo, continue progredindo, e nesse continuar, vá fazendo discípulos de todas as nações. Mas o que é esse termo chamado discípulo? Nós poderíamos usar o termo da tradução, que seria do dicionário, aquele que aprende, o estudante, aquele que é seguidor de uma doutrina. Nesse sentido, a expressão discípulo não é exclusiva da Bíblia Sagrada. Nós tínhamos os discípulos dos filósofos. Eu não esqueço no seminário que a gente teve que ler a maioria dos filósofos. Até que depois de formado eu comprei a coleção completa, mas no seminário eu lia o que eles tinham lá. E um deles era o Teteiro, o sofista. Eu achava interessante demais que ele procurava argumentar com o seu discípulo, ensinar o seu discípulo. Era uma forma de discipulado. Alguém andava junto com aquele filósofo e ia aprendendo o jeito dele pensar, o jeito dele raciocinar, ia tendo tarefas. Porém, ao chegar a época da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, essa palavra toma um novo significado. Não se trata somente de seguir os ensinos de alguém. Não.
Ser um discípulo de Jesus é alguém que ouve os ensinos, ou seja, aprende, mas que coloca em prática, procura viver. Então, de muitos filósofos do passado, não havia essa exigência de viver aqueles raciocínios abstratos. Mas com Jesus Cristo não. Havia a exigência de que não somente ouvissem, mas vivessem. Então, no sentido, a gente pode falar que ser um discípulo de Cristo é alguém que aprende de Cristo e vive conforme Cristo ensinou. E o discipulado é essa sequência contínua de você crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E quando fala fazer discípulo, estabeleceu aí um verbo chamado discipular, onde um ajuda o outro a andar. O seu Flávio ajuda o Vitor a andar com Jesus Cristo. Não que o seu Flávio seja melhor do que o Vitor, não que o Vitor seja pior, ou seja, inferior ao seu Flávio. É que na caminhada cristã, o discipular é isso. Ô Vitor, você está com problema? Tô. Então vamos junto caminhar? Isso aqui é assim, isso aqui Jesus ensina assim, vamos fazer assim? De comum acordo, um vai ajudando o outro a prosseguir. De forma que o discipular, não existe essa ideia de que eu só ensino e nunca aprendo. Não é verdade, pastor? Tanto eu como ele, nós tentamos ao máximo, espero que a gente tenha conseguido, eu acredito que sim, durante esses 2 anos aí que tivemos juntos de preparação para o treinamento por discipulado, a gente se colocar como discípulo. Toda tarefa que os outros faziam, a gente fazia também. E o quanto foi bom, o quanto foi maravilhoso. Porque ai daquele que acha que vai discipular sem ter que viver. Ai daquele que quer ajudar o outro, mas não ajuda a si próprio. Então entenda que o discipulado é um processo onde eu transmito, mas também aprendo. E onde nós dois que estamos caminhando juntos, recebemos da fonte que é o Senhor Deus, abençoando a ambos. É lógico que tem momentos que o mais experiente vai ajudar o menos experiente, mas isso não é regra, o inverso pode acontecer. Aquela pessoa nova na fé dá uma ajuda tremenda àquele que já é mais antigo, sem qualquer problema. Isso não é uma heresia. Continuando. Então, quando ele fala aí de importante fazer discípulo de todas as nações, ele coloca, olha, você vai anunciar a salvação. A pessoa entregou-se a Cristo, tá? Ela recebe o batismo cristão. E daí? Olha a sequência, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Guardar aqui não é colocar na cabeça e deixar lá. Guardar aqui é a ideia de aprender e viver. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós falamos a respeito do discipulado, de ser um discípulo, de ser uma discípula, de conhecer de Jesus, de aprender de Jesus, de caminhar com Jesus, envolve um período para sempre. Nós estamos convidando aqui vários irmãos a aceitarem, nós vamos começar um processo de treinamento por discipulado. Qual que é a diferença do discipulado e do treinamento por discipulado? Nós não podemos achar que esse é o único modelo inspirado por Deus e todo o restante foi errado. Esse é um perigo. Vocês que não fizeram nenhum treinamento por discipulado nunca se tornaram discípulo? Isso também não é verdade. É que o treinamento por discipulado que nós pretendemos fazer, ele intensifica, ele potencializa esse processo de aprendizado e de caminhada, intencionalmente. Por isso que aqueles que entram sabem do nível de compromisso que é exigido e se dispõem a assumir e cumprir esse nível de compromisso. Mas vamos dar um exemplo, vocês que nunca passaram por um processo de treinamento frequente, ou pelo menos de um ano. Alguém te ajudou na fé.
Não foi assim? Foi só comida? Quem aqui recebeu a ajuda de alguém no início da fé? Alguém que teve paciência com você, que orou com você, que ajudou você o dia que você não estava bem. Foi uma forma de discipulado. Alguém que te ensinou a ler as Escrituras, aonde que está a tal passagem. É uma forma de discipulado. E é interessante, irmãos, o quanto que homens e mulheres Deus colocou em nossa vida para nos abençoar. Eu me lembro de alguns e cito o nome deles com muita alegria. Seu Paulo Sintra, Valtuir, Dona Nete, Marcos Mesquita, Janice, gente que me ajudou, Pastor Cabral, gente que me ajudou, gente que quando eu não sabia ficar direito em pé, me ajudava a ficar em pé, na fé. Gente que quando via que eu ia resvalar, me tomava nos braços e colocava no caminho. Nós precisamos disso. O Senhor prepara isso para a nossa vida. Mas qual que é a relação entre o discipulado e o crescimento da igreja? Meus queridos, a palavra de Deus nos diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7. Ele coloca aqui: o crescer da palavra de Deus fez com que multiplicou-se o número dos discípulos, e até sacerdotes judeus obedeciam à fé cristã, reconheciam que Jesus era de fato o Messias. E o termo aqui, em Atos 6, versículo 7, é um superlativo. Ele fala: muitíssimos sacerdotes abraçaram a fé. Por quê? Porque a palavra de Deus foi propagada. Mas como essa palavra de Deus foi propagada? Através daqueles que receberam a missão, entenderam a missão e cumpriram essa missão de levar as boas novas a outras pessoas. Quando eu e o pastor Anísio falamos sobre isso, alguns podem, infelizmente, achar que a gente está preocupado em fazer com que essa igreja tenha 10 mil pessoas. Não é isso. Ainda que isso seria bom, mas não é isso. Nossa intenção é que cada um seja encontrado fiel fazendo o que o Senhor mandou. E a gente sabe que sem uma atuação em alcançar novas vidas, nós não estamos cumprindo o que Jesus mandou. Por outro lado, se a gente faz isso deliberadamente, intencionalmente, tenta alcançar novas vidas com esse Evangelho, nós estamos multiplicando a palavra de Deus, distribuindo a palavra de Deus àqueles que, talvez como eu, talvez como você, nunca tinham ouvido. Vou falar uma coisa aqui no meu testemunho, que eu creio que muitos aqui já sabem, mas nunca é demais repetir. Eu nunca havia ouvido de um Deus que ama. Em 23 anos da minha vida, nunca ninguém chegou para mim e falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nunca. Já tinha me falado de passar para crente, já tinha me falado de até dar o dízimo. Eu nem era crente, queria que eu desse o dízimo. Já tinha me falado para eu ir para a igreja de tal fulano, para a igreja de tal fulano. Mas olha só, em 23 anos da minha vida, eu nunca tinha ouvido as boas novas de vida, de perdão de Jesus Cristo. Os convites para ir na igreja, os convites para ser dizimista, os convites para passar para crente, tinha de monte. Até me dava raiva. Porque o que eu vou fazer lá? A pessoa queria que eu fosse, sendo que era para ela me levar. E não era para ela me levar para a igreja dela, era para me levar para Jesus Cristo. Era para apontar o Salvador. Era para falar que quem salva é só Jesus.
era para dizer para mim de que Deus se importa comigo, apesar de mim. E eu vejo às vezes muitos evangélicos nos dias de hoje preocupados com tantas coisas, e esquece do básico, o amor de Deus. Você quer ver outra falácia, outra mentira que os crentes acabam acreditando? E essa vem do capeta. Repito, essa vem do caminhão mesmo. Ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer saber de Deus. Lança essa bola nova e vai ver se ninguém quer saber de Deus. Talvez tenha muitos que rejeitem, mas vai ter aqueles sim que vão querer e vão abraçar essa fé, pela tua semeadura, pelo teu trabalho, pela tua dedicação e especialmente pela tua obediência. O que você faz se você vai anunciar e a pessoa não quer? Avante, continue. Você não vai brigar com a pessoa. Eu me recordo até hoje, uma vez que eu estava no Parque de Ibirapuera, eu tinha ido correr, morava ali perto, e um crente me abordou. Não sei se era cristão, acho que era crente. Me abordou e falou o seguinte: eu posso te falar da palavra de Deus? Falei, não estou com muito tempo não. Não, é só um minutinho. Então tá bom. E aquele dia eu estava precisando tanto. Só que aí eu comecei a fazer algum questionamento próprio de um ímpio ignorante que eu era. E ele foi ficando nervoso. Eu falei, mas se é para você ficar tão nervoso assim, vai embora. Eu estou questionando o teu livro. Você não sabe argumentar o teu livro? Eu falei, esse livro foi escrito por homens. E ele, mas Deus que inspirou. Para mim foi homens. Não, mas aqui é a palavra de Deus. E discutindo comigo, eu não sabia nem o que era Jesus Cristo. Agora, se naquele dia ele falasse, olha, tem um Deus que te ama, que se importa contigo, como eu tinha me rendido, que era tudo que eu precisava ouvir. Como eu teria me entregue, na minha opinião, né? Não sei. Mas ele foi ficando nervoso, que eu cortei a conversa e falei, fica aí, eu vou embora. Aí um dia eu fui na igreja desse cidadão, que ele deixou o papelzinho, eu fui. Me arrependi. Eu cheguei lá e falei, que coisa louca. E fui embora. E eu fui lá também porque estava precisando, mas não ouvi falar do Salvador. Eu não ouvi falar de um Jesus que se importa, que ama, que apesar de mim me perdoa e me dá uma nova vida. Eu ouvi falar de dinheiro, de exaltação de homens. Aquilo me deixou triste. Eu lembro até hoje do lugar, não vou falar aqui para não. Queridos, a igreja cresce e está relacionada uma coisa com a outra na seguinte medida: quanto mais discípulos e mais fidelidade a Jesus Cristo, mais propagação da palavra haverá e mais vidas vão se achegar a Cristo. Simples assim. Mas pastor, se é tão simples, por que não acontece? Eu que pergunto. Se é tão simples, cada um de nós estamos fazendo? Se é tão simples, a gente tem se entregue a essa simplicidade vivido, ou temos complicado a vida daqueles que querem se achegar a Deus? Eu contei para você já essa história, mas é muito engraçado. No dia da minha conversão, no retiro, eles não queriam que eu ficasse e fizeram de tudo para eu ir embora. Isso mesmo. E até hoje é motivo de eles darem risada, né? Porque o andarilho converteu, mas eles não queriam deixar eu ficar de jeito nenhum. Eles falaram, mas não tem lugar. Eu falei, eu acampo aqui. Mas é um lugar de crente. Eu falei, não tem preconceito. Eu falei, desse jeito, eu não tinha preconceito deles, eles tinham preconceito de mim. E Deus naquela noite fez uma obra na minha vida, naquele dia, naquela noite.
Só que eles não queriam que eu ficasse. Assim também nós, às vezes, chutamos alguns que Deus está trazendo. E não estou falando trazendo aqui na igreja, trazendo junto a você. Levando junto a você. E por às vezes falta de sabedoria, falta de amor, falta de compreensão, você se omite. Aí a palavra de Deus, ao invés de crescer através de você, ela é cessada, ela é bloqueada por tua atitude. Vidas que seriam abençoadas deixam de ser porque você não quer falar. Você terceirizou a fé. Você acha que dar o dízimo está bom demais. Você passou para outra tarefa, passou para os especialistas. Não sei falar, tem que ser evangelista. Quem disse isso? Jesus nunca cobrou, nunca pediu que você fosse um pregador, um ministro da palavra no sentido de ordenados, mas que você falasse do que Deus fez por ti, que Deus fez na tua vida. Então repare que o crescimento da igreja discipulada estão juntos, automaticamente andam juntos. Por outro lado, uma igreja que cresce no discipulado e que cresce no anúncio, ela vai crescer com uma maturidade tremenda. Quais seriam então, brevemente, as características de um discípulo? Eu acabei pulando essa parte, mas eu quero refrisar aqui. Quais seriam as características de alguém? As principais, eu sei que não vai dar para mencionar todas, mas as principais características de um discípulo de Cristo, de uma discípula de Cristo. Primeiro, tem um comprometimento com Jesus e sua palavra. E é um compromisso forte, firme, não oscilante. Chego lá para você e pergunto: que negócio é esse de Jesus na tua vida? Eu estou servindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Reconheço que Ele é meu Senhor e Salvador, e nele tenho vida e paz. Tem músicas que falam isso. Eu acho bonito que a gente canta as verdades de Deus, ajuda a fixar na mente. É um comprometimento. Eu tenho um compromisso com Jesus de andar com Ele e de seguir os seus ensinos, e não recuo. Outra característica do discípulo é que não só ele tem esse compromisso, mas ele permanece na palavra do Senhor e não aceita coisas estranhas. Eu costumo dizer que eu tenho um heresiômetro, alguma coisa assim, né? Me ajuda aí. É um aparelhinho de heresia no ouvido. A hora que surge um trem estranho, é como se apitasse. Por quê? Porque a palavra de Deus está no meu coração, e tudo aquilo que eu escuto, eu submeto, eu passo pelo crivo daquilo que eu já aprendi de Deus. E se alguma coisa alertou, eu vou conferir para ver se é de fato assim ou não. Porque hoje, irmãos, tem muita gente dizendo que anuncia Jesus Cristo e a palavra, mas a hora que você vai conferir, não está lá. Ou está mais ou menos. Uma parte que interessou falou, a outra parte que não interessou ficou quieto. Agora, dentre das características, eu entendo que essa é uma das que o Senhor mais enfatizou. Abra as escrituras no Evangelho de João, ou as novas de João, de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 13. Porque muitas das verdades que eu falei aqui poderiam se aplicar também a outros tipos de discípulos. Talvez alguns filósofos, alguns religiosos daquela época já tinham ou tiveram discípulos com esses perfis: comprometimento pessoal, comprometimento com o seu ensino. Até aí parece que não há muita novidade, mas vai lá para João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão
todos que sois meus discípulos. Leiam vocês. Se tiverdes amor uns aos outros. Se tiverdes amor uns aos outros. Vai para João capítulo 15. Versículo de número 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que teis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amor e fruto, parece-me, eu posso estar enganado, mas parece-me que é uma característica forte e exclusiva dos discípulos de Jesus. Mas que tipo de amor é esse? É aquele amor que você ama quem não merece o amor. Que é muito fácil você gostar de quem gosta de você, não é, dona Marlene? A gente gosta de quem gosta da gente. Agora a pessoa não gosta da gente e a gente fazer o bem para a pessoa, aí você entra no nível de Jesus. A pessoa está te perseguindo, dona Gisele, e ao invés da senhora perseguir, a senhora resolve amar, e isso é ser discípulo de Jesus. Alguém não te dá bom dia no elevador, Lídia, e você continua dando bom dia para ela, isso é ser um discípulo de Jesus. O teu amor não é alterado por causa da reação do outro, porque o teu amor está fundamentado no que Deus diz. E o que Deus me diz basta. Eu vou continuar fazendo o que Ele quer que eu faça. Ponto. Ah, a pessoa é agressiva comigo. Talvez você não vai conseguir ter amizade, mas nem por isso você vai ter ódio. Entendeu isso? Talvez fique difícil você criar vínculo de amigo, mas você passar a odiar porque ela te odeia não é muito bíblico, não. Na verdade não é nada bíblico. Então nisto vão conhecer os meus discípulos, eles vão ter amor. Outra característica do discípulo, vai dar fruto. Vai dar fruto. O primeiro fruto que um cristão apresenta para Deus é um coração sincero e contrito e quebrantado, que ama e que adora. Irmãos, se você entendesse o que é adorar a Deus, você não faltaria nenhuma reunião. Porque adorar a Deus é o momento mais sublime na vida daqueles que são discípulos. Você substituir a adoração a Deus por outra coisa é um sinal de que você não está bem. Espiritualmente você não está bem. Entre ver um jogo de futebol e adorar a Deus, você escolheu um jogo de futebol. Ah, pastor, mas o jogo é uma vez por ano, culto em todo domingo. Ah, tá. Vamos supor que um dia Deus resolve não te abençoar, não te proteger, está resolvido? Um dia só. Queridos, percebem que o amor aqui não é um amor que nós somos capazes de exercer sozinhos. É o amor que Deus me dá e da obra do Espírito em mim, que eu vou refletir para os outros. E o fruto é essa obra do Espírito em mim, fazendo eu ter longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, benignidade. É aquilo que diz lá em Gálatas 5, versículo 22, 23. Aonde a minha vida vai refletir o caráter, o exemplo, a vida de Jesus Cristo. Tanto é que os discípulos, que eram chamados de discípulos, foi mudado o nome. Vai lá, por favor, Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Eles eram chamados de discípulos. Discípulo de Cristo, discípulo de Cristo, discípulo do Mestre. Aí em Atos 11, capítulo 26, perdão, Atos capítulo 11, versículo 26. Tendo encontrado, levou a Antioquia. Quer dizer, Barnabé estava procurando Saulo, também conhecido como Paulo, o apóstolo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Lembra que eu falei discipulado e ensino?
ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, era o que Barnabé estava fazendo. E Barnabé não fazia parte do colégio apostólico. Lembra disso? Vamos lá. Então em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que é cristãos? Pequenos cristos, imitadores de Cristo. Assim como ele é, eu quero ser. Assim como ele foi, eu procuro ser. Por isso que um discípulo é um cristão, e um cristão é um discípulo. E se não é discípulo, não é cristão, e não está na bênção, não está na fé. Mas pastor, o que você quer dizer com isso? É que Jesus tinha uma multidão que seguia ele, mas nem todos queriam compromisso e andar conforme ele ensinava. Muitos e muitos queriam milagres, curas, uma intervenção na sua necessidade e só. Hoje é diferente? De toda aquela multidão, não era a multidão que era discípulo, mas no meio da multidão tinha discípulos, gente que o seguia, o amava e queria obedecer, e poderiam ser chamados de pequenos cristos, imitadores de Cristo. Por fim, qual que é o fruto que eu colho em ser um discípulo? Eu poderia falar de vários, mas eu resolvi destacar somente um: intimidade com Deus. Você sabe quem é Deus, o quanto Ele está com você e quanto você está com Ele. Diz assim a palavra de Deus: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, versículo 14, está anotado no boletim. Também diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos Ele trata com intimidade. Provérbios 3, 32. Intimidade com Deus é impossível de transmitir. Impossível. Eu posso falar, mas eu não consigo passar. Eu posso te dar a dica, mas não consigo ir por você. Ninguém consegue ter intimidade pelo outro. Agora eu vou te provar, Marcos, como que eu sou íntimo com Deus para você ser também. Não dá. Mas que eu possa te dar algum exemplo, algum testemunho, caminhar contigo, mas vai ser uma tarefa tua com Deus, de pela obediência, por seguir o exemplo, por querer andar como Jesus andou, você começar a ser íntimo de Deus. Sabe o que é íntimo? É você saber que Deus está contigo, você está com Ele, e de que muitas vezes, repito, muitas vezes, Ele te leva nos braços, né, Francesca? Ele te carrega, né, filho? Quando a gente não está nem conseguindo andar, não é isso? Não é isso, Sr. Ramos? Ele nos carrega. Era como se ele pegasse a gente assim, para filho, vamos lá, está difícil? Eu estou carregando, até passar essa tempestade. Intimidade é algo que não dá para transmitir com palavras. Você tem que viver. E os discípulos de Cristo têm essa intimidade. E não dá para ser mensurada na bênção do outro. Deixa eu tomar esse cuidado de frisar isso aqui. Vamos lá. A minha intimidade é maior do que a do Josué, certo? Errado. Totalmente errado. A intimidade que eu tenho, a intimidade que ele tem com Deus é particular de cada um, mas é própria dos discípulos. Amém, irmão? É própria dos discípulos, onde você entende a vontade do Senhor e persevera nela, e você está convicto de que Ele está contigo e que aquilo é o que Ele quer que você faça pela palavra de Deus, segundo a orientação dele. E Ele nunca vai te mandar uma coisa absurda, tá? Toma cuidado com isso. Intimidade não te leva à loucura. Eu já vi pessoas assim: pastor, se eu buscar muito a Deus eu fico louco. Não, você fica sábio.
Você nunca vai ficar louco buscando a Deus. Agora, se você ficar nessas crentices, nessa loucura que a gente vê por aí, não fala que isso é de Deus, não. Ah, fulano ficou louco buscando a Deus. Não, ficou não. Quem busca a Deus não fica louco, fica sábio, fica manso, fica humilde, fica cheio do Espírito e vai ter uma vida tremendamente abençoada e abençoadora. E isso faz a igreja crescer. Porque o que vai destacar nessa hora, Senhora, não é o que a igreja pode fazer por mim, é o que eu quero fazer pelo reino. Não é o que a igreja vai me servir, é o que eu quero servir a igreja de Deus, a igreja do Senhor. Ao invés de ser servido, eu quero servir, porque foi esse o exemplo que ele deu na cerimônia de lavar os pés. E esse é o exemplo que eu quero seguir. Pastor, é fácil? Não, não é fácil. Mas você não está sozinho. Ele não mandou você fazer por conta. Ele não mandou, Cleusa, você sair por aí achando que dá conta. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. Louvado seja o Senhor. Fique bem. Amém. Oh, Deus glorioso, muito obrigado por tua palavra bendita que nos ensina o que é caminhar contigo. Deus, é verdade que tem hora que a gente vacila, mas até quando a gente vacila, o Senhor continua o mesmo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor continua o mesmo que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é o mesmo que diz que não nos abandonará. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque tua igreja triunfou até hoje e vai continuar triunfando. Obrigado porque os teus filhos e filhas que te servem vão continuar sendo fiéis. E o Senhor vai chamar muitos outros à tua comunhão, através do teu amor bendito, através do perdão, através da revelação que o Espírito Santo traz nos corações, desse amor maravilhoso que só o Senhor tem. Obrigado, meu Deus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Aleluia.